bem-vindos a mais um Take 23 e hoje vamos falar aqui a crítica de Eternos, novo filme da Marvel que estreia agora no dia 4 de novembro nos cinemas. Eu já pude assistir e vou dizer o que eu achei. Então, se você quer saber, conhecer um pouquinho mais ou até mesmo saber quem são os Eternos, cola aí. Mas lembrando que esse vídeo aqui não tem spoilers, então pode ficar tranquilo, beleza? Tamo junto, cola aí. Adicionando novas peças aí ao MCU, chega agora dia 4 de novembro aos cinemas. Eu já pude assistir e também agradecer aqui ao convite do Espaço Z da Disney e também da Marvel Studios para poder conferir esse filme antes do lançamento, justamente para poder aqui falar para vocês o que eu achei, como é que estão as expectativas ali, se realmente vale a pena, o que é que não vale. Eu não vou ficar me atendendo muito assim às coisas extremamente técnicas, porque a ideia desse canal aqui, inclusive nos outros vídeos vocês podem notar isso, que é justamente a gente falar aqui como fãs e saber se realmente atende às nossas expectativas ou o que tem de ruim nesses pontos, mas sem nada muito técnico, até porque eu não sou muito bom nessas coisas. Mas sem mais enrolação, bora pro vídeo. Deixa eu falar pra vocês o que é que eu achei de fato de Eternos. Os Eternos foram criados pelos Celestiais para poder dar rumo ali às civilizações, não interferindo diretamente, mas sim em coisas pontuais em que ajudem essas civilizações a se desenvolverem e evoluírem. Eles dizem que não interferem de maneira alguma e é interessante ver como isso funciona, até porque bota em questão ali alguns pontos que a gente já viu no MCU, por exemplo. Por que eles estão aparecendo agora e não apareceram anteriormente quando Thanos atacou a Terra? Esses detalhes, esses pontos assim, são explicados sim nos filmes, não deixam assim pontas soltas. Eu achei inclusive que foi feito de maneira bem direta, sem muita enrolação, nem perca de tempo, porque o filme precisa de muito tempo para apresentar esses personagens que não tinham aparecido ainda em momento nenhum. Eu particularmente não conhecia praticamente nenhum, a não ser o Icaris, e era muito vagamente. Ele não poderia perder tanto tempo fazendo essas pontuações, então acho que ele fez ali uma divisão justa desse tempo e não perdeu muito ali querendo justificar o aparecimento dos Eternos somente agora em relação às coisas que aconteceram nos filmes anteriores. É um grupo muito grande, são 10 personagens ali, 10 heróis, óbvio, tem outros núcleos, mas os principais dos protagonistas são esses 10. Fazer isso dentro de um filme de 2 horas e alguma coisa, é um filme até longo, mas não é chato nem arrastado, pelo menos eu não achei isso, mas é um pouco tempo para apresentar justamente todas essas pessoas, dá um foco grande em cada uma delas e nas suas especialidades. É óbvio que a gente não consegue explorar e talvez até um outro personagem ali, um ou outro, a gente gostaria de ver um pouquinho mais dele, mas eu entendo a necessidade do filme de focar um pouco mais nos protagonistas dos protagonistas do que necessariamente na galera que tá ali meio como coadjuvante. Até porque a história flui bem e cada um foi, acho que na minha opinião, bem explorado dentro dessa história. Talvez se tivesse feito pelo menos assim uns 2 filmes, talvez, mas eu acho que poderia explorar ainda mais isso, não só de apresentar melhor eles, mas também de evoluir e destrinchar um pouco melhor esses personagens. Já que é um filme só, dentro de 2 horas, pra mim eles fizeram um trabalho bem justo. Esse aqui, eu acho que ele é uma história limpa, sem enrolação, assim como eu disse, da apresentação dos personagens, e eu acho que a história é interessante sim, até pra gente conhecer os personagens, saber como funcionam. O roteiro, dentro dessas 2 horas e um pouquinho, conseguiu sintetizar muito bem as coisas. Então não é um filme arrastado, é um filme leve, as sequências de ação são muito interessantes, um ou outro efeito ali pode ficar mais ou menos assim, mas eu acho que eles fizeram um trabalho muito bom, mantendo o padrão de qualidade da Marvel. Isso pra mim é inquestionável, não tenho nem o que pontuar em relação a isso. O saldo é muito positivo nesse filme de Eternos, até porque é um filme que eu fui sem expectativa nenhuma, a não ser por ser da Marvel, mas assim, por não conhecer os personagens, por não ter entendido muito bem o que é que poderia acontecer ali através dos trailers, eu acho que o saldo é extremamente positivo. É um filme que tem uma vibe muito boa, é um filme leve, ele toca em assuntos ali um pouco mais sensíveis, como diversidade de gênero, algumas coisas políticas, religiosas, e eu acho que ele faz um trabalho muito bom. Nada muito profundo, ele é até um pouco superficial, mas a forma como que ele apresenta, o jeito de utilizar dentro da história, eu acho que foi bem feito e tiveram ali boas escolhas para apresentar essa galera que tem aí esse tom mais sensível dentro da história. Se você cai de paraquedas, tô aqui fazendo nada, vou assistir um filme, decidiu assistir Eternos, você vai conseguir entender a história, você vai conseguir pegar os detalhes, você vai conseguir se divertir. E eu acho que esse é o ponto, cara. A Marvel acertou muito de criar um universo compartilhado, sim, continuar utilizando isso agora, mas poder apresentar personagens e histórias que possam ser vistas individualmente por pessoas que não são o público-alvo necessariamente desses filmes, entendeu? Tem bastante reviravolta e eu acho que isso é uma coisa muito interessante de não ficar extremamente previsível com o andar da carruagem, então ela consegue te entregar ali umas reviravoltas interessantes na história e isso deixa você ali mais empolgado para continuar assistindo. As sequências de ação também são interessantes, são bem coreografadas,
Não acredito que sejam as melhores que a gente já viu até hoje na Marvel, mas são muito legais, até por cada um dos personagens ter as suas qualidades e seus poderes diferentes, eles se complementando ali nas sequências e tudo mais, fazendo as suas coisas diferentes. Fica bem interessante, eu acho que é uma mistura bem legal. Esse é um filme da Marvel que sai um pouco daquela fórmula que a gente já viu de todos os outros, que é uma coisa que você entra numa forma, sai pronto daquela forma que a gente já tá acostumado a ver. Vai pensando em se divertir, mesmo se você for fã da Marvel ou se você não for. É um filme que vale a pena, na minha opinião, e consegue divertir e entreter tranquilamente. Basicamente de 10 personagens, em que a gente tem a Jaque, né, que é, entre aspas, a líder no início do filme, né, e isso vai se alterando e melhorando, modificando com o passar da história. A gente tem o Ikaris, a Cersei, tem também a Tina, que é a personagem da Angelina Jolie, tem o Gilgamesh, que faz meio que uma dupla ali com ela. Nós temos também o Kingo, que é o do Kumail Nanjiani, tem a Sprite, que é a tradução estava como Duende, tem também, que mais? Tem o Fastos, que é o cara que mexe ali com as engenharias, com as criações, máquinas e tudo mais. Tem também, deixa eu ver o que mais, aqui é muita gente, velho, para lembrar. Tem a Makari, que é da velocidade, e tem o Druig, que controla mentes. Não explora tanto assim todos os 10, né? Eles dão um certo momento ali um foco para um pouco menos de gente, mas eu acho que eles exploram e conseguem dar uma razão para cada um deles ali que fica, de certa forma, interessante. O filme é muito bonito, as sequências de ações são interessantes, os efeitos não estão ruins, e eu acho que como filme de origem ele funciona muito bem e entrega bem interessante essa questão aí dos Eternos, quem são, como eles funcionam e onde eles estão nesse MCU, beleza? E mais uma coisa, se não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho, as notificações para não perder nada, nenhum conteúdo novo de tudo que for saindo aí ao longo desse restinho de ano e do bem pro próximo, beleza? Toda semana, pelo menos eu vou tentar fazer isso, de toda semana ter vídeo aqui. Então, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com a galera, beleza? Te vejo na próxima, valeu, falou!